Fala galerinha rubro-negra, vamos que vamos para mais informações do Mengão. Aqui você acompanha as últimas notícias que estão rolando do Flamengo. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like para poder estar fortalecendo aí o nosso canal, tá beleza? Teremos aqui hoje os comentaristas da S1 Live falando sobre a chegada de Rossi, sobre a chegada de Luiz Araújo e também algumas informações sobre o Alan, novo reforço aí do Mengão. Também teremos o João Guilherme dando alguns detalhes aí, a visão dele sobre o último jogo do Flamengo, que foi lamentável, né, para a torcida aí. Jogo muito apático do Mengão. Então fique até o final do vídeo que está top, 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 galera. Aqui você vai ficar bem informado sobre as últimas notícias do Flamengo, tá beleza? Vamos pro vídeo. Ó, o Bruno Vilafranca voltou aí. E aí, Bruno, que patamar chega o Alan para esse elenco do Flamengo? Bom, vamos lá, Jonas. Falar que o time vai subir de patamar com a chegada do Alan é difícil, mas o que a gente pode dizer é que, taticamente, eu acho que vai haver um bom avanço. Por quê? Porque o Alan já sabe, né? A gente já falou sobre isso algumas vezes, mas é sempre bom lembrar. O Alan já é um jogador que conhece o trabalho do Sampaoli, e o Sampaoli é um treinador que já conhece o trabalho do Alan. Então, o Sampaoli sabe exatamente o que o Alan pode entregar. Foi uma contratação muito escolhida a dedo. Por quê? Porque tem tudo a ver com o modelo de jogo do Sampaoli. Por isso que, se ele entregar aquilo que o Sampaoli acha que ele pode e que ele já entregou sob comando do Sampaoli, é natural que esse time cresça um pouco de patamar. E aí isso não tem a ver, eu tive muito cuidado para falar isso, Jonas, porque senão pode dar a entender que eu estou dizendo que o cara é um craque, que o time vai chegar, vai subir de patamar só com a presença dele. Não, não é isso. Mas a qualidade do jogo do Flamengo tende a aumentar, uma vez que o Sampaoli sabe o que ele pode render e ele sabe exatamente o que fazer para agradar o técnico do Flamengo. Então, sim, eu acho que o futebol do Flamengo pode melhorar coletivamente, taticamente, com a presença do Alan dentro do campo. Eu não tenho dúvida disso, não. Eu acho que isso, inclusive, vai ser muito rápido. Por quê? Porque o fato de conhecer o treinador e o fato do treinador conhecer o jogador e o jogador saber exatamente o que ele deve fazer, eu acho que isso abrevia, né, antecipa esse encaixe que geralmente precisa ocorrer com o jogador que está vindo, né, e não conhece. Agora é um caso diferente. O Alan nunca jogou no Flamengo, é verdade, mas já jogou nesse modelo de jogo do Sampaoli com o próprio Sampaoli. Então isso dá uma boa abreviada. E se ele tiver em condições ideais, eu acho que ele ganha, em algum momento, essa posição como titular do Flamengo. Que de vez em quando ele vai ficar fora, é natural, são muitos jogos, mas se a gente pensar num 11 inicial perfeito, ideal para o Flamengo, na cabeça do Sampaoli, com todos à disposição e entendendo esse modelo de jogo, o Alan, para mim, é um titular por já ter feito aquilo que o Sampaoli gosta, tanto é que pediu a contratação dele para o Flamengo. Cai o Thiago Maia, Bruno? Cai o Thiago Maia? Nessa situação, Jonas, assim, se a gente tivesse que pensar num 11, né? Nunca são só 11, mas um 11. Vai começar o jogo, precisa de 11. Eu acho que fica ruim para o Thiago Maia, né? Porque o Eric entrou no time, o Eric é um jogador que tem muita qualidade no passe, só que eu acho que o Eric vai sair ganhando, por quê? Porque o Eric hoje ainda precisa voltar demais para receber essa bola dos zagueiros. Ele alterna com o Thiago, mas o Eric tem mais qualidade de passe do que o Thiago Maia. Não tem o poder de marcação do Thiago, mas o Alan tem, para mim, mais poder de marcação e uma qualidade melhor na saída de bola. E o que pode acontecer? Se o Alan tem essa qualidade melhor na saída de bola e marca melhor, automaticamente o Pulgar não precisa ir lá atrás receber essa bola. E o Sampaoli não gosta que os jogadores que fazem aquela linha lá na frente venham muito atrás também. Ele gosta que esses jogadores já deem opção lá na frente. Por quê? Se você dá opção lá na frente, o teu adversário que está te marcando também não pode sair para te marcar aqui em cima a saída de bola. Por quê? Porque ele deixa os jogadores lá no campo de defesa. Então, eu acho que, de alguma forma, o Alan ganha essa posição em algum momento. Acho que é uma importante contratação por parte do Flamengo. Eu estou feliz com a chegada do Alan. Tem um feeling muito bom. Fala aí, Bruno. O empresário do Rossi que o diga, né? Ele não aguenta mais eu falar com ele todo dia. Falei com ele hoje, eu falei com ele semana passada, semana retrasada também, porque para saber da chegada dele, né? Ele estava entre dia 26 e 27, né? A chegada dele aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E ele cravou hoje para mim que ele chega, exclusivo aqui da S1 Live, que ele chega dia 26 à noite, né? Segunda-feira à noite. O Luiz Araújo já chegou aqui no Brasil, está no interior de São Paulo, chegou hoje pela manhã, ele teve um problema no avião, turbulência no avião,
foi mais uma notícia, né, de primeira mão aqui da S1 Live, desde segunda-feira vem trazendo que o Luiz Araújo chegava no Brasil. Essa semana tem muita gente até que não entendeu, que a gente falou que chegava no Rio, não, ele chegava no Brasil. No Rio de Janeiro, ele chega próxima semana para enfrentar o Flamengo na segunda-feira, né? Até ele estava uma dúvida se o Luiz Araújo se apresentava ou na quarta, dia 28, ou dia 26, na segunda, mas aí ficou para o dia 26, porque dia 28 é o jogo do Flamengo contra o Alcas, aí o Flamengo preferiu a apresentação no dia de 26 do Luiz Araújo, né? Então tem essa questão também aí sobre o Luiz Araújo, que deve embarcar aí para o Rio de Janeiro no domingo, né? Aí ao Rio de Janeiro. De forma tão rápida, né? Então, nós já temos, Vila, nós já temos aí o Alan chegando, né? Teoricamente, para ser um substituto eventual do João Gomes, que desde que saiu não tem um jogador com essas características, né? Apesar de ser um jogador muito mais técnico que o João Gomes, né? O Alan. O Luiz Araújo está desembarcando. E o Rossi. Já dá para falar que a janela do meio do ano já começa a ficar a contento? Já começa a ser uma janela legal para o time carioca? A gente pode falar que é uma boa espinha dorsal, né, Jonas? Porque a gente está falando de um goleiro, a gente está falando de um volante que busca essa bola, mas que faz boa distribuição de jogo, tem bom passe também, bom poder de marcação, e um jogador de lado de campo, né? Então, é uma boa espinha dorsal. Se vão ser titulares, aí a gente já não sabe. O Alan, no meu entender, ele sai à frente por já ter trabalhado com o Sampaoli, mas se a gente for olhar para o Luiz Araújo, nunca trabalhou com o Sampaoli, mas o Sampaoli sempre foi doido para trabalhar com ele. Ou seja, o Sampaoli conhece as características do jogador e ele mesmo já disse em coletiva que já pediu em outros clubes por onde passou a contratação do Luiz Araújo. Acabou não acontecendo, né? O Luiz estava na França, depois foi para os Estados Unidos, não aconteceu. Agora ele consegue ter o Luiz Araújo. Então, acho que o Luiz Araújo, por ter características que o Sampaoli entende que vão encaixar, eu acho que também ganha um bom espaço. Desses três, Jonas, sinceramente, eu acho que aquele que vai ter, ou que pode ter um caminho mais longo e árduo até uma titularidade, ou mais espaço, não só por ser goleiro, porque é sempre mais difícil de mudar, né? O jogador tem uma rotatividade maior. O goleiro, para você mudar, tem que ser ou porque o cara tá mal, ou porque o cara se machucou. Não tem um rodízio como os jogadores de linha. É o Rossi. Eu acho que o Rossi vai precisar mostrar muito mais, né, para poder atingir uma titularidade, sinceramente. Ô, Bruno, até porque o Rossi é um jogador, não foi um pedido do Sampaoli, né? Exatamente. É bom lembrar. E aí a gente não sabe como é, nesse momento, a qualidade do jogo com os pés do Rossi. Repito, para o Sampaoli não basta ser bom goleiro debaixo das traves. Tem que participar do modelo tático dele. O Matheus está participando. Então, o Matheus ganhou espaço, porque o Santos estava mal, o Matheus aproveitou a oportunidade. Na verdade, ele vem aproveitando jogo após jogo. Então, a gente não sabe como chega o Rossi. Pode ser até que ele atinja uma titularidade mais rápido do que a gente imagina. Mas a gente só vai ter certeza disso quando ele começar a treinar e quando ele tiver a oportunidade de jogar, para a gente saber se ele vai se encaixar de fato nesse modelo que o Sampaoli gosta de usar. Vamos falar do jogo. Bragantino 4, Flamengo 0. Primeiro lugar, merecidíssima, incontestável a vitória do Bragantino. Que desde o momento que a bola rolou, quando o árbitro apitou o início do jogo, o time do técnico Pedro Caixinha, ele foi melhor. Ele entrou em campo para jogar futebol, para marcar, para se empenhar, para se dedicar. Um time jovem, um time com transições rápidas, que ficava com a maior parte do tempo com a bola e que pegou um Flamengo que entrou no modo férias. Depois de 10 dias sem jogar, o Flamengo entrou com uma preguiça muito grande em campo. Um time que vinha 10 jogos sem perder, que dava sinais de que tinha se encontrado e foi inteiramente dominado pelo Bragantino, que, convenhamos, não é uma grande equipe, não é. O Bragantino não tem um grande time, um time que possa almejar grandes coisas nessa temporada. Não tem. Tem bons jogadores, jogadores jovens, mas não é um timaço. E estava desfalcado, com muitos desfalques. E pegou um Flamengo que não tinha Gabigol, não tinha Matheus França, mas ali estavam Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, Cebolinha, que se tornou a cebola mais cara de todos os tempos, e até agora o custo-benefício é muito ruim, porque ele ainda não decolou. Gerson estava em campo, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz,
mas o melhor jogador do Flamengo foi o goleiro Matheus Cunha. Esse foi um ponto positivo do jogo. Eu chego a dizer que se fosse o Santos no gol do Flamengo, na fase que o Santos se encontra, o Flamengo teria perdido de uns 8-0 ontem, porque o Matheus Cunha salvou o Flamengo. Ele fez pelo menos ali umas 4 defesas importantes e mostra que é um goleiro realmente jovem, de muito potencial e que pode se firmar no gol rubro-negro. Muito bom goleiro. Teve uma atuação realmente espetacular, o Matheus Cunha. E o Bragantino foi malvadão, principalmente o Mosqueira. O Mosqueira foi o malvadão da noite. Ele foi lá e arrebentou com o Flamengo. O Bragantino um time rápido e o Flamengo muito lento. Há um mistério nesse time do Flamengo, né? É incrível. A temporada do Flamengo até o momento, ela é um horror. Porque o Flamengo, ele vinha de 10 jogos sem perder, mas vale lembrar que o Flamengo até agora não ganhou nenhum título, disputou 4 e perdeu os 4. Então a temporada do Flamengo é horrível. O time dava sinais de evolução bem claros, mas ontem pegou todo mundo de surpresa aquela atuação do Flamengo. Porque o Flamengo poderia perder para o Bragantino, mas perder da maneira que perdeu chamou atenção. Um time apático, um time sem disposição, um time cansado, um time que não correu. Lembrou muito a atuação contra o Fluminense na decisão do Campeonato Carioca, que, aliás, foi o outro jogo que o Flamengo foi goleado de 4 nessa temporada. Foi bem parecido. Uma atuação sem inspiração, sem vontade. E o Bragantino, que entrou tinindo, entrou voando, querendo o jogo, foi lá e fez a parte dele. Existe um mistério em relação a esse elenco do Flamengo. É algo realmente curioso. É porque, por exemplo, comparando com o Palmeiras, que é o grande rival do Flamengo na atualidade no futebol brasileiro, o Palmeiras perdeu para o Bahia, 1-0. Ok. Mas se você vê o jogo, o Palmeiras correu, o Palmeiras brigou, o Palmeiras teve chance de ganhar o jogo. O Palmeiras, ele mantém o seu nível de atuação, mesmo quando ele não faz as suas melhores partidas, mas é um time que está ali entregue ao jogo, correndo, lutando, cumprindo as determinações táticas. E esse time do Flamengo, principalmente nessa versão 2023, ele chama muita atenção, porque ele é um time capaz de eliminar o Fluminense na Copa do Brasil com 2 grandes atuações, em que foi superior ao adversário, em que não deu brecha, não deu chance para o adversário, se impôs diante de uma equipe bem superior à do Bragantino. E ontem, contra o Bragantino, ele volta a ter atuações lembrando os seus piores momentos na temporada, com aquela apatia, com aquela preguiça, com aquela falta de vontade. Então, o que acontece, né, com o time do Flamengo? É curioso isso. A impressão clara que fica é que joga quando está a fim de jogar. Por exemplo, nós teremos aí um Flamengo e Santos e Flamengo na Vila Belmiro, que depois dessa derrota para o Bragantino, provavelmente o Flamengo entrará em campo diferente. Mas o jogo que eu quero pegar de referência é o jogo que vai acontecer no dia 8 de julho, no Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo. Vocês assistirão neste dia, isso eu posso afirmar para vocês, um Flamengo bem diferente do que foi contra o Bragantino. Porque é um jogo grande, porque é um jogo de rivalidade, tem muita coisa envolvida. O Flamengo perdeu as 2 últimas finais para o Palmeiras. Então, é nítido que esse time do Flamengo, ele é seletivo. Ele joga quando o adversário o motiva. E isso é um problema grave. E aí, o Sampaoli, que após o jogo criticou a apatia do time, a atitude do time, que ele ficou assustado com o que viu, ele também tem culpa. Porque ele também foi apático. Estava claro desde o primeiro tempo, desde a metade do primeiro tempo, que o Flamengo não estava bem e que o Matheus Cunha estava salvando o Flamengo e ele poderia ter feito alterações. Ele tinha 5 possibilidades para mexer no time e mexeu muito pouco. Então, ele também colaborou com essa passividade. Não sei se é porque estava querendo fazer média com o vestiário, não quer brigar com as grandes lideranças, mas muito estranho o time do Flamengo. E aí torna um mistério. Como será o Flamengo
na próxima rodada do Campeonato Brasileiro? Como será o Flamengo na quarta-feira no Maracanã contra o Alcas, quando ele praticamente já está classificado devido aos resultados da penúltima rodada, mas se jogar como jogou ontem, vai perder para o Alcas no Maracanã, o que não é bom. O Flamengo tem que pontuar, tem que fazer gols, ainda tem uma mínima possibilidade de buscar a primeira posição. Então esse time do Flamengo, ele é uma incógnita, ele é um mistério. Ele joga quando algo lhe motiva do outro lado. Ele não joga simplesmente pelo fato de estar vestindo uma camisa que representa a maior torcida do mundo, a torcida rubro-negra, com mais de 48 milhões de torcedores, um grande clube com muita história, com muita tradição. Isso não é suficiente para motivar esses jogadores. Vestir a camisa do Flamengo, ganhar salários excepcionais, ter todas as condições de trabalho muito melhores do que em outras épocas que o Flamengo tinha. Então é incrível, é incrível. O Flamengo teve 10 jogos em que ele melhorou bastante, mas ainda tinha uma margem boa para crescer, e agora andou várias casas para trás. Uma atuação desastrosa, e o Bragantino aproveitou e cravou no Mengão. O Mosqueira foi o malvadão. Então tá aí, galera. Essas foram as análises, né, dos comentaristas. Eu concordo totalmente com o João Guilherme. O Flamengo parece que joga quando ele quer, quando ele é motivado, quando tem algum jogo grande. Isso incomoda muito, porque atrapalha, né, cara? Se pra eles não vale aquele jogo, eles não jogam da maneira que tem que jogar sempre, né, com a camisa do Flamengo. O time do Flamengo parece que ele tem que estar sempre jogando. Tem que ter ali o incentivo da torcida a cada 3 dias para poder o time começar a jogar. Porque se ficar parado é sempre assim. Outras temporadas também foi da mesma forma. Sempre que o Flamengo parava, acontecia do time voltar com esse sono, entendeu? Com essa má vontade. E isso incomoda muito, muito, muito. E atrasa bastante o time. Porque quando chega no final do Brasileiro, né? Sabe que cada ponto faz muita, muita falta mesmo pro Flamengo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá, desse vídeo. Se inscreve aí no canal, se você ficou até o finalzinho aí, se inscreve no canal. Vai ter muitos vídeos, hoje tem bastante vídeos para sair com bastante notícias do Mengão. Aqui você fica sempre atualizado do que tá acontecendo no nosso Mengão, né, cara? Então é isso, galera. Dá essa força aí pra gente. Valeu!